A minha pergunta aqui é, que nem o Fábio citou aqui, questão de estilos de cerveja. Essa história, né, da gente conhecer só a nossa cervejinha rala aqui, água de batata, e não conhecer o padrão, desculpe se vocês estiverem ouvindo, já parou, o padrão mesmo de cerveja europeia, a gente não sabe o espectro tão gigantesco que existe entre os estilos. Mas isso foi criado lá atrás, na Inglaterra, Beer Hunter, Michael Jackson. O que você pode dar de base aí? É assim, um estilo de cerveja, ele agrupa cervejas que têm características sensoriais próximas, de cor, aroma, sabor, muitas vezes técnicas de produção diferentes, como quando a gente fala de lambique, por exemplo, que são cervejas de fermentação espontânea. Mas, enfim, todos os estilos, então, agrupam essas cervejas. E aí você falou do Michael Jackson Beer Hunter. Todo mundo conhece o outro Michael Jackson, né? Mas esse Michael... Não é aquele lá americano que você tá pensando. Mas esse Michael Jackson, o Beer Hunter, que inclusive a gente pode falar que era o Michael Jackson original porque ele era mais velho. O Michael Jackson, ele era um jornalista inglês e... ele sempre se interessou. Uma das primeiras colunas dele em jornal, quando ele era menor de idade ainda, ele falava sobre pubs ingleses. E dizem, aí eu não sei se é verdade ou se a galera só tá inventando pra se... né, pra melhorar a história dele, engrandecer, né? Mas dizem que ele saiu do jornal quando o editor quis trocar e, em vez de conheça o seu pub, quis colocar conheça a sua igreja. Ele falou, não, tudo bem, não é pra mim, vou embora. Enfim, não sei. Foi aí que ele conheceu os monges trapistas e percebeu que valia a pena também. Talvez. Mas foi assim, os monges trapistas entram mesmo de uma forma muito importante, porque quando o Michael Jackson ele vai mudar trabalho para Holanda, no final de semana ele foi para Bélgica conhecer, foi para uma festa de cerveja, né, um festival de cerveja, melhor dizendo. Tomou algumas cervejas, inclusive cervejas trapistas. Para quem não sabe, porque às vezes eu me empolgo também, né? As pessoas... A gente pula etapa, né? Cerveja trapista é uma cerveja produzida por monges de uma ordem católica, que é chamada de Ordem Cisterciense da Estrita Observância, ou Ordem Trapista. O nome Ordem Trapista é porque essa ordem ela surge lá na França, no século XVIII, num mosteiro que... 18, num mosteiro que chamava Abadia de La Trappe. Então, ela fica conhecida também como Ordem Trapista. E não tem nada a ver com a cerveja La Trappe, que é holandesa. Mas tem a ver com também é trapos, pobreza, essa parada, né? Cara, isso eu não sei te dizer, Gilvan. Não sei. Tem sentido. Nós vamos precisar ir pra Bélgica para poder investigar isso pessoal, aí. Vamos. Tudo bem que tem mosteiro trapista no Brasil, mas a gente... Eu fui. Você foi? Eu fui. Eu vi fotos você postou no Instagram. Mas infelizmente, pessoal, lá não produz cerveja. Mas de fato é um lugar absurdamente europeu, assim, o clima. Tanto é que é na Serra Catarinense, então o negócio é mais frio mesmo. Mas muito legal, viu? A Abadia é a única, acho que da América Latina que tem... dos trapistas. Isso, dessa ordem eu acho que só é. Porque tem a estrita observância e a ampla observância, né? A estrita observância é mais resumido, né? A quantidade de mosteiros. E aí o Michael Jackson, então, ele se interessa, e a gente começou falando de estilos e tá falando do Michael Jackson agora, mas no final, a hora que a gente fecha a história faz todo sentido, é porque quem popularizou o termo estilo de cerveja foi o Michael Jackson. Ele começa a conhecer cervejas diferentes. Lá na década de 70, ele lança um livro chamado World Guide to Beer, se eu não me engano é de 78, falando dessa grande variedade de cervejas da Europa. Inclusive, ele inspira os americanos a começarem a fazer cervejas diferentes lá, a partir da década de 80, mais ou menos.
Mas aí é que ele começa a falar dessas cervejas. Na época, pouquíssima gente escrevia e as pessoas usavam tipo de cerveja, espécie de cerveja, outros termos que hoje não se vê mais. Hoje no mercado, o único termo que se usa para falar é estilo de cerveja.